Eu vou começar com um vídeo de despedida, digamos assim, do Luiz Roberto Barroso da presidência do STF, em que ele faz ali umas reflexões sobre até o papel da corte nesses últimos anos. Vamos ver. Eu gostaria de concluir a minha gestão com uma imagem que eu utilizei na minha sabatina e que eu acho que é uma boa imagem para viver a vida. A gente na vida está sempre se equilibrando. Viver é andar numa corda bamba. E a gente está sempre sujeito a errar. E a gente se equilibra, inclina um pouco para um lado, inclina um pouco para o outro e vai seguindo na corda bamba. Às vezes, quando tudo vai muito bem, a plateia tem a impressão de que a gente está voando. E a vida é feita de algumas ilusões. Mas o equilibrista que somos todos nós, a gente tem que saber que está se equilibrando. Porque se a gente passar a acreditar que está voando, a gente cai. E na vida real não tem rede. E, portanto, a jurisdição constitucional que a gente presta, eu acho que deve ser exercida da mesma forma com que eu acho que a vida deve ser vivida. É com integridade, muito importante, com civilidade, com idealismo, com bom humor sempre que possível, mas, sobretudo, com humildade. E é com esse sentimento que eu encerro a minha presidência, agradecendo a todos. Está encerrada a sessão. Ô Lobauer, palavras bonitas ali do Barroso, né? Uma reflexão, falando do equilibrista e terminando com a humildade, ressaltando humildade. Parece meio abatido, né? Tem dado entrevistas também nos últimos dias, a gente vai mostrar aqui também alguns trechos. Mas o que dá para dizer aí do legado dessa presidência do Barroso nos últimos anos no Supremo? Olha, eu acho que as palavras foram muito bonitas, pena que não se aplicam nem ao orador, muito menos à conjuntura que nós estamos vivendo nos últimos, pelo menos os 2 anos em que ele foi presidente da entidade, né, da organização, da instituição. Eu acho bem difícil de crer nas palavras do ministro Barroso. Acho que ele foi muito parcial em uma série de decisões que tomou. Acho que ele foi explícito em algumas passagens que são, desculpe a palavra um pouco forte, mas são vergonhosas, assim. Para ficar com uma mais recente, que foi a afirmação dele de antes do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, ele dizer que eles iriam eliminar o radicalismo no Brasil. Quer dizer, ele antecipou o julgamento do ex-presidente. Eu não estou entrando no mérito, se deve, se não deve. O fato é que, sim, a esculhambação que virou o Supremo Tribunal tem, sim, uma mão do presidente e do senhor Barroso. Tem muitas passagens, é uma década de passagens em que ele demonstrou tudo menos isso que ele apresentou no texto. Humildade, ponderância, equilíbrio. Pelo contrário, ele foi explícito em várias passagens. Então, acho que é uma coisa assim, é uma imagem que não corresponde à realidade. Pelo menos aquilo que eu acompanhei, não foi pouca coisa, aquilo que eu acompanhei em relação ao Supremo e ele em particular, eu acho que ele está acuado sim, está abatido mesmo, porque ele é um dos que sentiu o golpe da Lei Magnitsky, ele parece que até familiares dele também, e eu acho que é justo que tenha acontecido isso. E não é o fim, não, é só o começo. Eu acho que ele vai fazer reflexões durante os próximos anos aí, vai ver que todos nós cometemos erros, mas ele também cometeu alguns, e alguns foram bem grandes, com consequências graves para o país e para a instituição do judiciário brasileiro. O Barroso, que ainda não foi atingido, né, pela Magnitsky, ele já perdeu o visto, tem muita ligação com os Estados Unidos, tem propriedade lá, pelo que o pessoal fala, também dava aula em universidades, o filho trabalhava lá e ficou bastante, aparentemente, né, sentiu bastante essa crise toda diplomática com os Estados Unidos. 2 anos de gestão, né, como presidente, de setembro de 23 até agora, o final de setembro de 25. Entre os julgamentos com mais impacto que a gente selecionou aqui, aquele de responsabilidade civil das plataformas digitais, após a tentativa daquele PL, né, das fake news, que a oposição chamava de PL da censura, não passou no Congresso, o STF acabou
julgando ali um tema a esse respeito. Depois também descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, eles também definiram lá alguns critérios pelo STF. Também julgou casos relacionados à letalidade policial, à proteção da Amazônia e do Pantanal, aos critérios para fornecimento de medicamentos do SUS, combate a assédio judicial contra jornalistas e revisão de regras trabalhistas. Inclusive, sobre isso a gente vai falar num outro momento. Luiz Felipe de Orleans e Bragança chegou aqui aos nossos estúdios também para participar. Antes de continuar, eu quero pedir o seu like aqui para você também mandar sua pergunta, compartilhar com os amigos e familiares para a gente poder alcançar mais pessoas. Luiz Felipe, chegando ao fim esse mandato do Barroso como presidente, muita gente até cogitando se ele pode se aposentar. Ele falou agora numa entrevista que vai fazer uma reflexão, um retiro espiritual, para depois definir o seu futuro. Isso daria mais uma indicação para o Lula, né? Tem que pensar nisso também. Como é que você avalia aí essa saída do Barroso? Olha, eu acho que seria um movimento mais digno dele pessoalmente do que fazer, considerando a consciência do que se transformou o STF. Perguntar para qualquer um dos ministros: ministros, vocês concordam que uma parcela da população acha que vocês violaram a Constituição, violaram o devido processo legal, até criaram leis e exorbitaram das suas competências? Eles sabem disso? Eles têm consciência que uma parcela da população brasileira, bem grande, acredita que eles violaram a Constituição, fragilizaram o judiciário e, de fato, agiram contra o devido processo legal e as próprias leis. Será que eles sabem disso? E a resposta, na minha opinião, é que eles sabem perfeitamente bem o que eles fizeram. Todos ali sabem. Que até os omissos, aqueles que, enquanto os outros estavam tratorando monocraticamente, não fizeram nada. Todos eles sabem o que eles fizeram. Então, assim, ali, na minha opinião, se ele fizer esse gesto de saída, adoraria que os outros seguissem esse mesmo gesto e fizessem coro a todos aqueles que acham que precisa ter uma reforma do judiciário, como eu. Esse discurso sobre humildade no final ali não pode ser até um sinal de que ele está fazendo essa análise aí? A gente já escutou aqui a colar, por um ministro ou outro, que o STF está exagerando. Isso vendo de dentro de lá, que é uma primeira vez que isso acontece. Então pode ser um efeito dessas pequenas sanções aí que aconteceram, né? Perda de visto ou Magnitsky, que, na minha opinião, o impacto é muito superficial, mas já é o bastante para gerar um discurso diferenciado. Agora, o que eu acho que é o fato é que o mundo sabe que, no Brasil, temos o pior judiciário do mundo. Isso não é um governo estrangeiro falando. Isso não é a opinião pública falando do Brasil, nem a opinião pública estrangeira falando. São institutos de avaliação internacional. São grandes escritórios de advogado dizendo o seguinte: não invista no Brasil, olha o perigo que é com esse judiciário. É todo o sistema financeiro que está dizendo: temos um risco jurídico criado pelo judiciário. Não invista lá, cuidado. Não viaje para o Brasil, não temos leis. Não temos como fazer em força dos contratos. Como é que a gente vai poder valorar um contrato se não temos um judiciário que é, no mínimo, isento em várias dessas questões e são totalmente arbitrários, como a gente viu aí a tomada? Então é isso que eles sabem o que eles estão fazendo. É que o benefício de estar juiz é muito maior do que o custo. Mas o custo agora está aumentando. Por isso que eu estou dizendo. O custo de ficar no judiciário está aumentando. Eu ainda acho que está muito baixo. Espero que aumente mais para que todos os demais tenham um pouquinho dessa atitude mais, talvez vamos até dizer, por isso distinta. Essa dúvida até se uma possível aposentadoria pode ter a ver com... Ele falou também, né? Custo familiar, tem que andar com segurança, os filhos também incomodados e tudo mais, pode pesar numa possível decisão. Vamos destacar aqui também um trecho de uma entrevista que ele deu, falando sobre a decisão, na época em que ele condenou o então ex-presidente Lula, né, na questão da Lava Jato. Veja o que disse o Barroso sobre isso. Vamos supor que eu tivesse votado no presidente Lula. Vamos supor que eu gostasse do presidente Lula. Mas eu sou um juiz. Eu devo mudar a jurisprudência porque eu quero o bem ao réu? Ou o meu papel é aplicar a jurisprudência? E note-se bem
que aquele era um momento em que não havia as suspeições que depois vieram a ser levantadas sobre a Lava Jato. E, portanto, eu apliquei ao presidente Lula, com dor no coração, a jurisprudência que eu tinha ajudado a criar. E achei que esse era um dever de integridade que eu tinha com a minha função. E, portanto, não foi um sentimento pessoal, foi o cumprimento de um dever. Entendi. Acho que eu nunca tinha explicado isso. Bom, que explicou agora. Tá aí a entrevista para a Mônica Bergamo, né, da Folha, e aí, Jean Turco, me chamou a atenção o seguinte, ele diz, olha, na época ainda não tinha conhecimento sobre as suspeições do Moro, e apliquei com dor no coração, ou seja, mesmo sem saber da suposta suspeição do juiz Moro, ele admite que foi realmente difícil para ele condenar, né, tomar essa decisão na época de condenação do Lula na Lava Jato. Seu balanço aí sobre a gestão do Barroso e que agora será substituído pelo Fachin. Pois é, boa noite, Renato, boa noite a todos. Olha, se não erro, o Barroso foi advogado do terrorista Cesare Battisti. Então, assim, surpreende poucas pessoas isso, né? Este comentário que ele acabou de fazer. Mas eu diria que, de forma geral, ele também se destacou por outras frases muito famosas, como a famosa frase do derrotamos o bolsonarismo, a famosa frase perdeu o Mané, e aqui vale a pena uma parêntese, porque quando depois a mulher do batom, no dia do 8 de janeiro, citou ele escrevendo perdeu o Mané na estátua, tirou cerca de 14 anos de prisão. Ele é a única pessoa do mundo que quando alguém o citou, foi preso e tirou 14 anos de prisão. Bem interessante. Além disso, nós temos vários dos casos. Além das frases, que sabe, poderia até dizer pouco, vamos olhar os fatos, né? A presidência dele, a meu ver, se destaca por alguns fatores importantes. Em primeiro lugar, ele é a pessoa que permitiu que o processo do golpe fosse para a primeira turma e não para o plenário. Algo totalmente inusual, fora de qualquer cabimento, etc. Na primeira turma, na qual sabemos tinha 4 entre 5 inimigos de Bolsonaro. Além disso, ele é a pessoa que basicamente permitiu a ascensão, a concentração de poder de Alexandre de Moraes. Claro que vinha já desde antes, mas de fato ele podia até ser o presidente formalmente, mas o rei, o Papa, o imperador do STF é Alexandre de Moraes. Então, assim, presidente pro forma, na verdade. De fato, nós sabemos que a presidência do STF não é um cargo hierárquico, eles não mandam em cima dos demais. É mais como se fosse, só para fazer uma semelhança, não é exatamente a mesma coisa, o presidente da Câmara ou do Senado. Ou seja, é mais para fazer a pauta do dia, né? Ao ponto que é um cargo rotatório, eles revezam e agora, depois de 2 anos, vai ser Fachin. Então, de fato, não tem muito poder. Ao ponto que eu diria que não vai mudar muita coisa. Não é uma questão de pessoas específicas, né? Ele talvez com essa frase que vocês mostraram aí está querendo já se desculpar do amigo Lula, talvez em vista de alguma nomeação futura para alguma embaixada ou algo nesse sentido, talvez esteja só querendo recuar. Na verdade, vimos que nos últimos dias, nas últimas semanas, ele recuou bastante, pelo menos em algumas frases, falou que se arrependeu de ter falado algumas frases, falou que a Ale Magnitsky está tocando ele muito, etc. Mas assim, o simples fato que nós estamos aqui falando hoje da troca de presidência de um presidente do STF já é um problema, porque mostra o que? De novo, este protagonismo errado que não deveria ter. Era bom quando as pessoas sabiam mais qual era o capitão da seleção e quando trocava de faixa o capitão da seleção do que quando acontece com o capitão, o presidente do STF. O STF e a presidência do STF deveria ter totalmente um outro papel. Falar só nos autos, não dar entrevistas. Ele permitiu também que outros juízes e seus colegas dessem entrevistas e furos para jornalistas em continuação, como se não fosse um Supremo Tribunal, etc. Então aconteceu tudo isso.
E qual é o legado? O legado é que vai continuar exatamente nesse sentido. Agora a mídia está falando de autocontenção. O STF deveria voltar para dentro e se autolimitar. Então, se está se falando disso, é porque então talvez se considera que o STF exagerou, extrapolou de suas funções. Então, eu espero que essa fase do STF, com a presidência dele, antes e depois, um dia seja lembrada exatamente só como uma fase, mas uma fase, infelizmente, negativa. Vamos falar um pouco então agora do novo presidente, né, Edson Fachin. O pessoal tem circulado bastante um vídeo já antigo do Fachin falando sobre as ideias dele, né, como é que ele formou o pensamento dele ao longo dos anos. Vamos assistir aí alguns trechos dessa fala do novo presidente do STF. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. Acabei me ligando à questão da terra e, obviamente, a luta pela reforma agrária, que foi o segmento no qual eu mais participei durante o movimento da Constituinte. Nós escrevemos, à época, um trabalho sobre os partidos políticos e a realidade nacional. E uma das nossas conclusões, em 1978, era de que o único partido que poderia ser chamado por esse nome era o Partido dos Trabalhadores e que tinha um programa de transformação do Brasil. De modo que, mesmo depois da Constituinte, a ilusão se manteve. E em parte se realizou, em parte não. Obviamente, vivemos também um pouco dessas contradições que o Brasil de hoje vive. E que é o grande leitmotiv do PT, né? Exatamente. E se mantém-se essa integridade aí dessa proposta. Exatamente. Tá aí parte de uma entrevista ainda antes da indicação dele ao STF, né? É bom deixar claro. O ministro Fachin, que foi o relator das investigações da Lava Jato, ele que deu aquela decisão que anulou todas as decisões da Lava Jato lá de Curitiba, da 13ª Vara, que depois acabou possibilitando a soltura do Lula para concorrer às eleições de 2022. Também teve atuação no processo sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas, né? Ele não reconhece o marco temporal. E também na ADPF das favelas, que é aquela questão de proibir ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Ricardo Gomes, quero aí tua fala sobre o novo presidente e também sobre o presidente que sai, o Barroso. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. O Fachin é um homem notadamente de esquerda que vota dentro dessa perspectiva de mundo. Então, não vem surpresa nenhuma do ministro Fachin. Fachin tem um posicionamento ideológico que costuma orientar a forma como ele se posiciona nos votos. A questão é que a presidência de Barroso foi tão desastrosa para a separação de poderes no Brasil e para o papel institucional do Supremo Tribunal Federal, que mesmo Fachin parece ser um avanço. A presidência de Barroso vai ficar para sempre marcada como aquela na qual o Supremo, nas palavras dele, deixou de ser um departamento técnico e passou a ser um poder político. Essa frase é de Barroso, e foi sob Barroso que o Supremo passou a dominar os noticiários e desceu da dimensão constitucional para fazer a mais rasa política. E aí suas duas frases coroam essa decadência do Supremo, tanto perdeu o Mané quanto vencemos o bolsonarismo. São sintomas de que o Supremo Tribunal Federal, em vez de jogar com a Constituição e fazer cumprir a Constituição, resolveu rasgar a Constituição para assumir uma posição política. É isso que o Supremo fez sob Barroso. E nesse contraste, até o Fachin parece melhorzinho. Melhorzinho por quê? Porque é um pouco mais contido nos modos. Ele é um Flávio Dino que dá importância para os ritos, não fica contando piadinha, não tem essa brincadeira toda com o peso da Suprema Corte. Já está lá há mais de 10 anos, pegou ainda uma transição, ele foi nomeado por Dilma Rousseff e pegou toda essa transição, pode-se dizer, esta decadência do Supremo. Ele viu isso acontecer. Então,
Fachin é melhor em relação a Barroso porque é mais contido, tende a falar nos autos, mas é talvez muito mais ideológico do que Barroso. Se Barroso foi instrumental para a esquerda, Fachin ele é constitucional para a esquerda, ele é fundamental para a esquerda, tem um posicionamento, nós vemos a fala dele aí, que diz mais do que eu ainda poderia dizer. Então, nenhuma mudança de fundo, lembrando que mudando a presidência do Supremo, pode mudar a distribuição de um processo ou outro, pode mudar um pouco o rito, a forma de conduzir a sessão, mas os 11 são os mesmos e os nossos tempos continuarão os mesmos. O fim da gestão de Barroso não representa uma mudança de fase para o Supremo Tribunal Federal. Apenas troca a cabeça e sai uma cabeça muito marcada por esta decadência institucional, por essa descida da Constituição para a mais rasa política que o Supremo Tribunal resolveu fazer. Isso é muito ruim. É ruim para o país, é ruim para a Constituição, é ruim para a troca, para troca que deve acontecer no poder de 4 em 4 anos, é ruim para todas as instâncias democráticas. O Supremo foi ruim para a democracia no Brasil e Barroso simbolizou isso. É o fim de um símbolo. Vamos agora ver como se portará Fachin, Renato.